Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar a manifestação dos imigrantes em frente à Assembleia da República. Um momento tenso e complicado, quando André Ventura se dirigiu aos imigrantes, e ainda vamos analisar o momento em que aparece a Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista, no meio da manifestação a apoiar os imigrantes e uma reportagem que lhe é feita no final. As imagens são todas da SIC Notícias. Foi o único canal que acompanhou tudo do princípio ao fim. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal, estamos quase a chegar aos 5.000 subscritores, muito obrigado e coloca um gosto, se achares interessante partilha e comenta. Tem reunido centenas de imigrantes que exigem a regularização de documentos, a autorização de residência e direitos iguais. Os organizadores têm pedido aos manifestantes para que o protesto seja pacífico e assim tem sido. Exigem também que não sejam tratados como criminosos e, entretanto, 4 pessoas de um grupo nacionalista subiram a um telhado com uma tarja contra a manifestação. Vamos, António, ao ponto de situação numa altura em que André Ventura se aproxima também para prestar declarações. Boa tarde, é verdade, André Ventura acaba de sair do plenário, sai da Assembleia da República e dirige-se neste momento para a zona onde todos os imigrantes estavam reunidos, já estavam a desmobilizar, mas agora, como podemos perceber pela imagem e também pelo som, começam a protestar e ganham novamente força para fazer críticas e levantar a voz contra aquele que é o presidente do Chega, que tem assumidamente políticas anti-imigração. Esta narrativa dos jornalistas de esquerda já começa a cansar. André Ventura já disse muitas vezes que não é contra a imigração, mas sim contra a falta de controle dessa mesma imigração. O que se quer discutir e o que se vai alterar na lei da imigração é mais controlo. Ninguém vai expulsar imigrantes só porque lhes apetece nem tratá-los mal, mas sim dar-lhes mais dignidade e respeito. Não podemos aceitar tudo descontroladamente e andarem todos a mendigar e viverem 20 pessoas num apartamento ou em garagens ou até mesmo em tendas espalhadas pelas estações de metro e comboios. Houve-se agora esses protestos que neste momento são centenas que regressam novamente à frente da Assembleia da República, voltam-se a reunir. Houve-se também várias associações que tentam, agora uma grande confusão, tentam-se aproximar do presidente do Chega, os seguranças tentam conter aqui a situação, mas a verdade é que não estão a conseguir conter a aproximação de todos os imigrantes e associações defensoras de imigração que tentam falar com André Ventura, reivindicar e também perceber o que é que André Ventura quer falar. Vamos agora então passar ao Madura, que vai falar com o André Ventura e vai descrever a situação. Está mais próximo. Peço desculpa, mas isto não é comportamento que se tenha para com um deputado eleito pelos portugueses. Goste ou não se goste, estamos num país democrático. Ele não deve ser insultado desta forma e até mesmo quase atacado como se viu nas imagens. O que é mais engraçado é que quem está a tentar atacar é alguém com a cara tapada que se calhar nem imigrante é. Com certeza deve ser algum radical de esquerda. Claro que esta manifestação tem todos os indícios de ter sido promovida por radicais de esquerda e por todos os outros partidos de esquerda, até como vamos ver mais à frente a Isabel Moreira andava aí pelo meio. Infelizmente os partidos de esquerda estão a enganar os imigrantes e a incentivá-los para se revoltarem, quando eles deviam de revoltar era contra os partidos de esquerda que os deixaram chegar ao ponto em que estão, sem documentos e todos tratados de uma forma vergonhosa. Infelizmente, estes imigrantes estão todos a ser manipulados pela esquerda, com que base é que ele chamou André Ventura de racista. Uma grande maioria nem sabe falar português, quanto mais o que o André Ventura defende ou não defende.
O que o André Ventura defende e muito bem é a igualdade para todos. Todos têm de respeitar as nossas leis e a nossa Constituição. E ninguém está acima de ninguém. Por isso, estão cá de forma ilegal, já não estão a cumprir a lei. É verdade que a culpa não é deles, é dos partidos de esquerda que os deixaram entrar descontroladamente. Mas agora quem vai sofrer são esses mesmos imigrantes. Infelizmente é assim que a vida é. André Ventura continua a dirigir-se para a frente da Assembleia da República. Ouvem-se vários cânticos, neste momento estão a cantar racista, racista. São vozes que se juntam em críticas a André. Já perceberam que quem está a gritar estas palavras nem imigrante é? É uma voz de mulher onde nem existe nenhuma mulher na manifestação. As únicas mulheres que se veem são da organização de esquerda. Com certeza, porque no meio dos imigrantes não existe nenhuma mulher. É algo que me faz alguma confusão. Que tenta agora, no meio de uma grande confusão, a chegar a esta zona onde estava a correr esta mobilização de imigrantes que estão aqui reunidos já há umas boas horas, criticam as alterações que o governo pretende introduzir às leis de estrangeiros e da nacionalidade, mas neste momento estão focadas. Vamos passar ao Maduro, que está mais próximo de André Ventura. Nós não queremos, o que nós queremos mesmo é que cumpram regras. A lei de estrangeiros não serve para atacar ninguém, para ir atrás de ninguém. Serve para dizer que quem vem para Portugal tem que cumprir regras, mas sobretudo tem que cumprir a democracia. E quando estas pessoas não deixam falar e partem para o insulto e partem para o ataque, não estão a respeitar a democracia. Não é respeitar a democracia. Nós estamos... Não pode ser considerado uma provocação. Felizmente a nossa democracia já tem 50 anos. Se um deputado da Assembleia da República não se pode dirigir a uma manifestação só porque as pessoas que lá estão acham que ele não deve lá estar, muito mal anda a nossa democracia. Que eu me lembro, todos os deputados de esquerda se dirigem às manifestações e nunca ninguém se preocupou. A democracia também é debatermos as ideias com quem não gostamos. Os imigrantes têm de perceber isso. Não, estão no nosso Parlamento, no Parlamento que é dos portugueses todos. Não podem estar aqui pensando que dizem o que querem, que insultam e que não há contraditório. Nós estamos aqui a defender os portugueses. Temos que defender os portugueses acima de tudo e temos que pôr os portugueses a perceber que o que está a acontecer aqui não é justo nem legítimo. Nós devemos receber... Uma manifestação a pedir direitos não é legítima. Nós devemos receber as pessoas que pudermos e não uma invasão de pessoas que não temos condições e que não têm meios de subsistir e que querem que este país não tenha regras. O que eu lhes vim aqui dizer é que nós não estamos contra ninguém. Nós queremos só defender a democracia e defender Portugal. É isso que queremos. É isso que queremos. André Ventura, que quer dirigir-se ao local que tinha marcado para fazer a declaração, mas é muito complicado movimentar-nos neste momento. Que cumpram regras e insultando-nos racista à frente da Casa da Democracia não é democracia. Isto é o que estão habituados em muitos dos países deles, que é silenciar os políticos. Nós não nos deixaremos silenciar e seja numa manifestação que goste de nós ou numa manifestação que não goste de nós vimos cá para dizer aqueles que estão aqui, que trabalham em Portugal há vários anos e que pagam impostos são bem-vindos para o Chega. Estou a tentar falar com eles, mas eles não querem. E insultam-nos de racistas, de fascistas e não nos deixam sequer aproximar. Isto é que é a cultura do fascismo. Isto é que a manifestação estava a ser pacífica até à presença do Chega, mas a minha pergunta é, os que descontam são bem-vindos a Portugal pela parte do Chega? Cumprir regras, têm que pagar impostos e é isso que nós exigimos. Eu não sei se houve aqui operações de fiscalização para saber quantos estão legais e não estão. Sei que isto nunca aconteceu à frente do Parlamento português. Eu não sou racista, meu amigo. Eu não sou racista. Você é que devia respeitar Portugal. Eu não sou racista. Vocês deviam respeitar Portugal. Essa é que era a diferença. Deviam respeitar a nossa cultura. Essa é que é a diferença. Essa é que é a diferença. Essa é a diferença. Vocês deviam respeitar Portugal. Não estão a 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 respeitar Portugal. André Ventura, isto não é um sinal também que deve ser tido em conta na lei dos estrangeiros que vai ser negociada pelo Chega e pelo Governo? Não, é
esta lei de estrangeiros visa pôr regras num país que estava sem regras de imigração. Gostem eles ou não, ataquem-me ou não, insultem-me ou não, nós não vamos desistir. E um político com coragem não tem medo de lhes vir dizer, nós não vamos desistir de pôr regras neste país. E é isso que têm que perceber. Infelizmente, os imigrantes estão-se a queixar de uma lei que nem conhecem. Só estão a ser instrumentalizados pelos partidos de esquerda. O que é engraçado é que todos os países europeus estão a apertar essas regras. Até o Reino Unido, que está com um governo de esquerda, percebeu que tem de apertar muito mais as regras e até estão a implementar uma lei mais restritiva que a que estamos a discutir em Portugal. André Ventura não muda uma vírgula ao discurso que tem feito e vai respondendo às provocações e às palavras duras que tem ouvido aqui em frente à Assembleia da República. Esta manifestação decorre desde a 1 da tarde, estava marcada para as 2 da tarde, mas uma hora antes já centenas de imigrantes se concentravam em frente à Assembleia da República, estão contra as alterações à lei dos estrangeiros e a tensão aumentou e muito quando os deputados do Chega, liderados por André Ventura, saíram da sala das sessões no plenário. André Ventura esteve num debate na Assembleia da República, mas decidiu sair para vir confrontar as ideias deste protesto. Tem que respeitar a democracia e os nossos valores. Vários assessores do Chega tinham estado também aqui na manifestação antes da chegada do líder. Tentaram falar com a Associação Solidariedade Imigrante que convocou esta manifestação. Vieram imigrantes de vários pontos do país. Estavam até neste momento a desmobilizar-se, mas neste momento já não saem daqui e rodeiam o líder do Chega e os deputados que decidiram vir ao protesto que decorria de forma pacífica há cerca de 2 horas e meia em frente à Assembleia da República. Têm que cumprir regras. É isso que eu vos quero vir aqui dizer. Têm que cumprir regras, têm que pagar impostos, têm que cumprir as mesmas regras que todos. Se não me deixam falar, não é democracia. Boa ideia vir aqui até esta Não há concentração. um país onde não seja boa ideia um líder político estar. Nós temos que conviver, temos que dizer a todos que temos ideias diferentes, mas não pode ser com violência, nem com insulto. Os estrangeiros que vêm para Portugal têm que cumprir regras. E se eu não teria coragem, se hoje estivesse escondido, eu estou a tentar falar com eles, mas eles não querem. Tem radicalizado também o discurso a dizer sobre os imigrantes. Eu não consigo ouvir. Estão a atacar-nos só, não dá. Era previsível que isto acontecesse ou não? Porquê? Por dizermos que tem que haver regras para quem entra? Por dizermos Não, que quem? porque o discurso Eu do acho que Chega, muitos imigrantes- este protesto é precisamente contra Eu acho- medidas que o Chega eu acho que muitos defende. Não era imigrantes- previsível que isto acontecesse. Eu acho que muitos imigrantes estão do nosso lado e compreendem que nós temos que cumprir regras em Portugal. Eles próprios querem que cumpramos regras. Na sociedade trabalham, pagam impostos, cumprem regras. Nós não sabemos quem está aqui e quem não está. Sabemos que isto nunca aconteceu e eles têm que perceber que não vão ter caminho aberto no Parlamento português. Nós vamos resistir para defender Portugal. Parece a palavra final de André Ventura quando há aqui alguns empurrões da própria insegurança do líder do Chega, também com os jornalistas. Já assim foi em algumas campanhas eleitorais. Hoje repete-se o momento de alta tensão com o partido Chega. André Ventura vai ripostando contra as centenas de manifestantes que estiveram ao longo da tarde de hoje em frente à Assembleia da República. Não está a ser discutida a lei dos estrangeiros, mas hoje é o dia que marca o regresso das férias parlamentares e por isso mesmo foi marcada esta manifestação em frente à Assembleia da República. André Ventura vai acenando, trouxe alguns seguranças do partido para manterem um círculo em redor dos deputados de Chega e há também vários elementos da polícia que agora fazem uma espécie de cortina do lado direito do círculo que protege o líder do Chega dos ataques, sobretudo verbais. Agora uma movimentação, vamos tentar perceber.
aqueles que se insurgem contra o deputado André Ventura? Vai fazer por povo português, vocês estão mirando o povo. Eu sou cidadão e mereço respeito como todo mundo aqui. Não é ninguém. Aqui não é violência, ninguém aqui precisa de violência. E vocês têm que respeitar, os nossos valores e têm que respeitar as nossas convicções. E vocês não estão a respeitar quando fazem manifestações. Os valores portugueses, todo mundo ama essa terra aqui. Todo mundo ama essa terra. Eles têm o direito dele de protestar, como você tem. Como você tem. Falar o quê? Você tem caminho na TV, quer falar o quê? Não me deixam falar. Não me deixam falar. André Ventura. Aquele senhor diz que a manifestação não era violenta. Eu também não vi André Ventura a fazer violência nenhuma. Em democracia as pessoas debatem ideias. Se eles não conseguem fazer com pessoas que pensam de modo diferente, a culpa não é de quem lá vai, mas sim de quem não consegue perceber o que é a democracia. Queixa-se que não consegue fazer nenhuma declaração, mas já justificou aqui o porquê desta presença. Estou aqui para defender o país. Eu estou aqui para defender. De forma calma, tento responder. Eu estou aqui porque é importante que os imigrantes que aqui estão, compreendam que nós temos que ter regras. E compreendam também que eles têm direito a manifestar-se, mas nós temos direito a dizer-lhes o que pensamos e que, sobretudo, o que eu dizia aqui ao Hugo, esta lei de estrangeiros, que nem foi como nós gostávamos que fosse, não é contra eles, não é contra ninguém, é a pôr regras em Portugal. Esta E eles pessoa têm que aceitar esta pessoa as perguntava regras. se eles não têm o direito a manifestar-se. Com certeza, eu tenho direito a falar com eles. Isso é que é a liberdade. Se eles não têm essa cultura de liberdade e democracia, não são bem-vindos em Portugal. Nós somos um país democrático, não um país de burcas, um país que quer silenciar as pessoas e não os deixar falar. Mas é um país também com liberdade religiosa, ou não? Claro que é um país com liberdade religiosa, mas essa liberdade religiosa não se pode sobrepor à lei e à Constituição portuguesa. Não podemos aceitar que as pessoas andem de cara tapada só porque dizem que é cultura religiosa. Isso vai contra a segurança do nosso país e não podemos permitir. Tentou vir falar com eles, o que é que pretendia-lhes dizer? Dizer-lhes que nós não queremos nem perseguir ninguém, nem tirar ninguém, nem perseguir ninguém com violência. Queremos é que cumpram regras. E têm que perceber. Têm que ver que escusam de nos perseguir, de nos ameaçar, de nos insultar. Nós vamos continuar a fazer o que é certo. Porque o que é certo é que quem vem para este país tem que ter regras. E que este país tem que ter regras de entrada, como os melhores países europeus neste momento têm. Aqueles senhores, com todo o respeito, não sabem o que é que estão a dizer. Nós somos até dos países que melhor têm recebido os outros. Não podem crer que isto seja um bar aberto em que qualquer pessoa entra. Eu compreendo que digam, para eles era melhor assim, mas não é. Nós somos eleitos pelo povo português e temos que defender os portugueses. Foi isso que eu vim fazer. Não me querem ouvir? Tenho pena. Infelizmente, eles não querem ouvir porque já foram instrumentalizados pelos partidos de esquerda, só se estão a manifestar porque alguém lhes disse para se manifestarem, mas ninguém lhes explicou o que é que iam mudar na nova lei. Se soubessem, com certeza a maioria nem estaria ali. Não, os portugueses, eu sei. Falar em ameaças. Os portugueses, eu sei. Bom, vocês viram, vocês ouviram e viram. Vocês viram e viram. Mas isso, eu fico de bem com a minha consciência, defender os portugueses e defender o que é certo. Se eles não percebem o que é a democracia, tenho muita pena, sinceramente. A indicação da segurança é para que André Ventura regresse ao Parlamento. Pode retratar um bocadinho o cenário que for. Não, eu não quero fazer vitimizações. Eu acho que é importante perceberem isto. Estas pessoas têm que compreender que tem que haver regras em Portugal. E tem que perceber que há um partido, que é o Chega, que não vai desistir de dizer que tem que haver regras, mesmo que eles não gostem. Até me pareceu, vou ser franco, que alguns gostam. Só que são levados por uma turma que está manipulada e que acha que tudo é racismo, tudo é fascismo e tudo é xenofobia. Assim não será fácil para o país, mas nós não vamos deixar de defender o que é certo. Existem influências. E o que é certo, sim, na minha perspectiva, a esquerda tentou maniatar esta manifestação, mas vocês viram o que aconteceu. O Chega a um partido que é frontal nas zonas e nos momentos em que gostam mais de nós e nas que gostam menos de nós. Um político não está só para os momentos fáceis, nem para os menos fáceis. É para dizer às pessoas o que é melhor para Portugal. É isso que eu tentei fazer. Muito obrigado. Declaração de André Ventura, que aproveitou aqui largos minutos para repetir o discurso que tem feito desde que praticamente fundou o partido
Chega, desde que é deputado único, que o combate à imigração tem sido um dos temas. Como eu dizia há pouco, o cordão policial fez-se notar também aqui. Houve conversas do staff do gabinete do Partido Chega com a polícia para preparar esta saída da Assembleia da República, e esse cordão policial esteve também atento ao que aqui se passou. E o que aqui se passou foi um momento de alta tensão quando o presidente do Chega decidiu fazer declarações aos jornalistas no meio de uma manifestação. O que me impressiona nesta manifestação é que não existem mulheres. Será que as mulheres não estão a emigrar para Portugal? Os partidos de esquerda não acham estranho isso? Não se preocupam por não existirem mulheres? Que veio aqui a pedir mais direitos para os imigrantes relacionados com os vistos de residência e também com o chamado reagrupamento familiar quando o imigrante está em Portugal. Reparem bem quem é que está a aparecer agora na imagem. Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista. Já perceberam quem é que anda a manipular estes imigrantes? Se pode ou não trazer a família vinda do país de origem. Estas eram as exigências ao Parlamento, mas a história mudou a partir do momento, António, em que André Ventura e mais meia dúzia de deputados do Chega fizeram questão de vir marcar o ponto aqui neste protesto. E neste momento parece que os ânimos estão um bocadinho mais calmos e aquilo que era a confusão quando estava aqui André Ventura agora parece estar um momento de organização em que os imigrantes e todos os manifestantes começam-se a baixar até ao final. É um ato de protesto também para demonstrarem que estão aqui com respeito também numa manifestação que procuravam reivindicar direitos, tratamento igual, mas também uma melhor regularização dos documentos e autorização de residência, direitos iguais. São essas as reivindicações que têm vindo e temos vindo a ouvir dos vários imigrantes e associações sindicais que têm vindo falar. Neste momento há uma pessoa com um megafone que vai tentar falar depois de André Ventura já ter entrado na Assembleia da República. Está a falar para os imigrantes, não compreendemos, mas deverá estar a apelar à calma depois da polícia ter sido obrigada a intervir e a fazer um circuito, um cinto, aliás, de segurança também para proteger os deputados do Chega, André Ventura, o presidente, mas também os imigrantes que foram albarroados e levados nesta confusão, nesta manifestação que levantou os ânimos e exaltou os ânimos depois da chegada do Chega aqui à frente da Assembleia da República. Lembram-se quando no ano passado o partido RT quis fazer um porco no espeto no Martim Muniz, não foi autorizado por falta de segurança? Será que existia menos segurança do que o que está aqui a ver hoje? André Ventura continua a dizer aos jornalistas que está a defender Portugal, está a defender os portugueses com as críticas à lei da imigração, insiste que não é racista, que não vai desistir e diz que esta manifestação simboliza e é significado de que não sabem respeitar, acusa os imigrantes de não respeitar a liberdade individual, mas os jornalistas foram perguntando também se não há espaço para a liberdade religiosa e para a liberdade de expressão, sendo que a manifestação também é uma delas, mas André Ventura foi sempre fugindo a essas perguntas, dizendo que apenas está a defender os portugueses, está a defender Portugal, mas neste momento vamos tentar falar aqui com alguém, com algum membro sindical, só que aproximar de uma das pessoas. Olá, boa tarde. Podes explicar o que é que está acontecendo neste momento? Os imigrantes neste momento estão a tentar acalmar os ânimos depois desta chegada do Presidente do Chega? Nós não estamos a acalmar os ânimos, nós viemos para um protesto para defender os nossos direitos, que é aquilo que a consagração nos permite e a Constituição nos permite. E é isto que nós viemos fazer, apesar do ato provocatório, porque como todos e todas, nós sabemos que os atos provocatórios às vezes fazem-nos ferver, e o que nós resolvemos fazer é aquilo que é normal e que é com dignidade, porque os imigrantes não se escondem atrás de outras pessoas. Nós ficamos aqui e viemos lutar porque aquilo que nós queremos continua a ser documentos para todos. Trabalhamos, descontamos, contribuímos para a riqueza deste país, estamos aqui há
2, 3, 4, 10 anos e muitos nasceram em território nacional. É isto que queremos. E a melhor forma de mostrar isto é exatamente isto. É mostrar que a gente às vezes tem que parar, respirar fundo, olhar aqueles que não nos querem mal e seguir a nossa vida porque os direitos vamos conseguir. E é na rua que a gente consegue. Mas esta presença do Partido Chega aparece também como... Vitória, como sempre ele fez. É mais uma. É um confronto. Se assim não fosse, teria feito de outra maneira. É vida, mas nós estamos aqui para lutar. Nós não vamos embora. Este país começa com 2 ricos. Ouvimos aqui então... Se formos por essa forma de pensar, então o ato provocatório foi essa manifestação. Já sabiam que o Partido Chega e o André Ventura eram contra essa manifestação. Vocês foram provocar o Partido Chega. Estamos numa democracia. Por mais que vocês não gostem, o Partido Chega e o André Ventura têm todo o direito de se dirigir à manifestação, tal e qual como vocês têm todo o direito de se manifestarem. Mas existem regras. Nota-se logo que esta senhora é sindicalista de esquerda, está a instrumentalizar todos os imigrantes e a incentivar ao ódio contra André Ventura e o Partido Chega. Ela devia ter vergonha. A lei da imigração tem de ser discutida e tem de ser alterada. Não pode estar como está, como eles próprios se queixam há anos e anos sem receberem documentos e a serem tratados da forma que são. O que impressiona é que as leis foram feitas por partidos de esquerda e agora estão-se a queixar porque os partidos de direita a querem tornar melhor para eles próprios. Não se compreende estas cabeças de esquerda, ou por outra, até se compreende manipular quem mais sofre, dando a ideia de que estão muito preocupados com eles só para ganharem votos. Mas foram os partidos de esquerda que os colocaram na posição degradante em que estão. Declarações de um membro sindical que está aqui a defender os imigrantes. Vamos tentar falar também com a Anabela Rodrigues, um membro sindical que estava a defender precisamente que os imigrantes estão aqui para reivindicar os seus direitos, não estão aqui para provocar o Chega e acusam o Chega, sim, de fazer isso. Vamos agora então passar ao Hugo Maduro. É o Maduro, consegues-me passar o retorno para o telemóvel? Aqui continuam as reivindicações. Ouvimos os imigrantes que neste momento estão a usar um megafone para falar para esta multidão, esta enchente de gente que está aqui a reivindicar os direitos. Pedem tratamento igual, pedem direitos iguais e tratamento igual numa altura em que, segundo a Associação Solidariedade Imigrante, diz que há cerca de 80 detidos em centros de instalação temporária em Portugal, sem que tenham cometido algum crime. Essa é uma das reivindicações principais que temos aqui a ouvir nesta manifestação. Leem-se nos placares, leem-se nos pósteres, leem-se nas tarjas, enquanto os imigrantes continuam neste momento quase solene, enquanto estão sentados a ouvir uma declaração de um dos imigrantes que deverá estar a apelar à calma, mas também a lembrar o porquê de estarem aqui com todos os direitos que estão a ser reivindicados. Neste momento, a Associação Solidariedade alerta para isso mesmo, que há uma detenção de dezenas de imigrantes em centros de detenção temporária, mas vamos agora passar ao Hugo Maduro. Vamos ver outra perspectiva deste protesto e da entrada de André Ventura nesta manifestação de imigrantes, neste caso com o Partido Socialista. Está também aqui a deputada Isabel Moreira. Não sei se estava aqui quando houve aquele momento de tensão há poucos minutos. Queria lhe perguntar o que é que o Partido Socialista, ou neste caso o que é que a deputada pensa sobre este protesto e também sobre a entrada de André Ventura nesta manifestação. Esta é uma manifestação autorizada e, portanto, é naturalmente uma provocação entrar pelo meio de uma manifestação. Mas por que razão é que é uma provocação? Estamos num país democrático. Provocação é manipularem imigrantes para atacarem a direita e principalmente o Partido Chega. Com isso é que a comunicação social e a esquerda deviam ter vergonha, estar a instrumentalizar pessoas inocentes e vulneráveis. Autorizada, estas pessoas têm todo o direito a manifestar-se. São pessoas que, aliás, viram todas as audições chumbadas durante o procedimento legislativo relativo à lei da imigração, que, aliás, acabou por ser chumbada no Tribunal Constitucional. É natural que se sintam frustradas, não foram ouvidas, as suas audições foram chumbadas. E estamos a falar de, não por acaso, do dia em que hoje foi discutido na primeira comissão o relatório da Provedoria de Justiça relativo ao ano transato, que dá razão a muito do que estas pessoas aqui estão a dizer. As pessoas
pessoas muitas vezes não estão regularizadas por responsabilidade do Estado. Só se está a esquecer de um pequeno pormenor. Quem provocou isso tudo foi o Partido Socialista nos 8 anos de governação em que lá esteve. Devia ter vergonha de estar a dizer isso. Se atrasa, que cria requisitos que não estão na lei, que é desumano no que diz respeito ao reagrupamento familiar e, portanto, as pessoas efetivamente trabalham, querem continuar a trabalhar, nós não sobreviveríamos sem os descontos para a segurança social destas pessoas as pessoas não têm responsabilidade relativamente a isso. Há situações de detenção que são absolutamente ilegais e têm sido notícia e hoje mesmo isso foi discutido na primeira comissão. E é natural que as pessoas que cá vivem, que cá trabalham, que cá descontam, também tenham direito à manifestação e, portanto... Não desculpa aqui algum excesso que aconteceu há pouco, ou não? Eu não verifiquei excesso. Eu acho que o excesso é quem naturalmente trata estas pessoas, nomeadamente num partido, uma deputada que já se referiu a imigrantes como ratos, é natural que seja provocatório numa manifestação de imigrantes. Entrar pela manifestação adentro, isso é que é uma provocação. De resto, eu estava bastante dentro da manifestação e acho que... provocação mesmo é num Estado de Direito, imigrantes estarem-se a manifestar de forma autorizada em frente à Casa da Democracia e o tema, mais uma vez, ser a extrema-direita e não estas pessoas que, repito, cá trabalham, sem as quais nós não teríamos a segurança social que temos e todos nós sabemos que precisamos destas pessoas para o turismo, para os serviços, para tratar das pessoas idosas e querem mesmo trabalhar e ter os seus direitos reconhecidos, é só isto. Em termos de provocações, a deputada Isabel Moreira também está bem servida no Parlamento com tudo aquilo que já fez. Eu não sabia que a nova lei da imigração ia fazer com que os imigrantes deixassem de trabalhar. O que os partidos de esquerda querem é tratar os imigrantes como escravos, para vocês terem todas as regalias que continuam a ter, que vos alimentem, e não estão nada preocupados com a qualidade de vida desses imigrantes. Para a esquerda, os imigrantes viverem 20 ou 30 pessoas na mesma casa não é importante. O que é importante é descontarem para a segurança social para que os partidos de esquerda continuem a ser alimentados. É uma vergonha. A esquerda está a destruir todos os países por onde passa. Obrigado. Fica aqui a perspectiva da deputada do PS, Isabel Moreira, a dizer que a provocação foi feita por parte de André Ventura e a deputada a que se referia, Isabel Moreira, é a deputada Rita Matias. Vou pedir ao António Cunha para mostrar o momento em que a manifestação vai desmobilizar, em rigor, o momento em que André Ventura aqui apareceu era a altura em que estes manifestantes estavam a sair da praça em frente à Assembleia da República. Muitos deles estavam a começar a subir a rua de São Bento, mas o facto do Partido Chega ter querido vir aqui a confrontar as ideias destes manifestantes com as políticas que defende, bem, o resultado prático foi que a manifestação acabou por se estender por mais alguns minutos e depois do momento de tensão que se viveu, regressou o protesto pacífico. Ao longo da tarde ouviram-se aqui vários apelos a que os manifestantes mantivessem a calma, fossem ordeiros e pacíficos e como forma de mostrar isso, até foi pedido que se sentassem no chão para demonstrarem que estavam por bem e não por mal. Foi o que aconteceu agora também. Há momentos, sentaram-se novamente no chão e agora levantaram-se para deixar o largo em frente à Assembleia da República. Eu já acompanhei vários protestos aqui, às vezes são dezenas, outras vezes centenas. Hoje arrisco dizer que estavam aqui mais de 1000 manifestantes, vieram de várias partes do país. A maioria com quem falei ainda não fala bem português, mas foram-nos dizendo que estão em Portugal há vários anos, que têm dificuldades no acesso à regularização de documentos e esse é o ponto principal deste protesto que durou desde cerca de 1 da tarde. Estava previsto para as 2, mas 1 hora antes já havia centenas de imigrantes aqui a manifestarem-se num protesto que acaba por ficar marcado também pelo momento de tensão protagonizado pelo líder do Chega, André Ventura, que saiu do Parlamento, como outros deputados, mas no caso do deputado do Chega, quando aqui apareceu, gerou um momento de alta tensão. E chegamos ao fim do vídeo. Desculpem insistir nisto, mas impressiona mesmo ver só homens nesta manifestação. Só existem imigrantes homens, não existem imigrantes mulheres. Por que razão? É engraçado, o jornalista dizer que falou com vários imigrantes e a maioria falava muito mal o português. Como é que é possível então compreenderem as alterações que vão ser feitas à lei da imigração?
A esquerda está só a manipular estas pessoas, a manipular infelizmente de forma a atacar um partido político, e isso sim é uma falta de ética democrática muito grave e que vai trazer graves prejuízos para a nossa democracia. Infelizmente, já estamos habituados que os partidos de esquerda destruam os países. Felizmente, parece que Portugal virou muito à direita. Esperemos que dure muitos anos. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.